35 de Marcos. Marcos 4:35. 4:35 de Marcos. Né? Esse mesmo. 4:35 de Marcos. Vou falar sobre as tempestades da vida. Falar as tempestades da vida. Qual o tema? As tempestades, está no plural, as tempestades da vida. O que é que eu vou falar então? Esse é o foco, né, irmão? Vamos lá então. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para o outro lado. O que Jesus falou? Aguardo o que Jesus está falando. Assim, Jesus disse, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurado. Então, guarde isso aí. Passamos para o outro lado. Então, Jesus falando, passamos, porque ele foi junto com eles. Na outra tempestade ele não estava, mas nessa aqui ele está. Ele está junto. Passamos. Então, você já pega aí para a sua vida. Você não está só. Passamos. Né? Então, vamos lá. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na polpa dormindo. Ele estava fazendo o quê? Sobre um almofado. E despertaram dizendo, mestre, fala assim, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, fala assim, disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, irmão? Ele é quem? Pode ir assentar no nome de Jesus. Fala as tempestades da vida. Eu não estou falando daquela pessoa que faz uma tempestade num copo d'água. Não estou falando dessas. Estou falando de tempestades mesmo. E tem gente que vem fazendo um escarcéu, fazendo, já viu aquela expressão, uma tempestade num copo d'água? Um problema tão pequeno, que faz um escarcéu. Não, estou falando de um problema mesmo. Estou falando de tempestade mesmo. E você corre um risco, te dá medo. Dessa que eu estou falando. Mas você vê que nessa passagem, Jesus está andando com os seus discípulos. E agora Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma direção. E nem sempre, por andar com Jesus, por ser uma pessoa de Cristo, não estamos isentos de problemas. Não estamos isentos de passar por grandes tribulações. Pelo contrário, às vezes nós passamos por ser crentes, por grande perseguição, por grande tribulação, por grande tempestade.
É claro que Jesus está treinando os discípulos, está provando os discípulos, para que eles tenham fé, porque a fé, fala assim, fé é confiança. Então, os discípulos ainda não têm aquela total confiança. Então, quando a gente não tem uma confiança, chega em circunstância da vida, a gente fica um pouco meio inseguro, porque a gente não tem aquela convicção, aquela confiança, ainda não guardamos de fato no coração a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que estar onde? No coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se a sua palavra, a palavra de Deus, estiver no seu coração, na hora difícil vai surgir o que está no seu coração, que é a palavra de Deus. E esta palavra, ela é uma fonte produtora de fé, ela vai te fortalecer naquele momento, porque você vai segurar nela, porque há momento que você só tem a palavra de Deus, mais nada. Toda circunstância, todo momento está ao contrário, está dizendo alguma coisa, está informando você alguma coisa, mas a palavra de Deus está acima de qualquer circunstância que nós possamos passar nessa vida. Fala amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Então Jesus fala para o seu discípulo, passamos para o outro lado. Então nos passamos para o outro lado, nessa trajetória, nesse espaço de passar para o outro lado, acontece muita coisa. No meio, antes de chegar do outro lado, acontece muitas coisas que não está previsto. Você tem que entender, você tem um caminho, por exemplo, você vai para o Rio de Janeiro. Você tem a BR-40, não é isso? Mas ela não te informa os perigos da curva. Ela não te informa os buracos. Isso você vai descobrir na caminhada. Aí você está com a finalidade de chegar no Rio. Mas você tem que entender que há perigos, as tempestades da vida, os problemas que surgem na caminhada. Mas aquele que diz, se passamos para o outro lado, ele vai com você, ele vai contigo. Você tem que confiar que ele está contigo em todos os. Fala, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Então, todos os dias, até passar para o outro lado, até a consumação do século. Vamos aplaudir. Oh, maravilha! Não é porque ele está contigo é que não vai termos problema. Vai termos dificuldade, vamos ter problema. Amém? Mas o que importa é que ele está comigo. Isso é que importa. Amém? O ímpio vai sozinho, o espírita vai sozinho, o macumbeiro vai sozinho, mas nós não vamos sozinhos. Deus está comigo todos os dias, até a consumação do século. Não só quando o dia bom, Ele está comigo. Quando o dia mau, Ele também está comigo. Quando eu estou triste, Ele está comigo. Quando eu estou alegre, Ele está comigo. Quando eu estou com dinheiro, Ele está comigo. Como me falta tudo, Ele está comigo, porque Ele é meu pastor e Ele nunca vai me faltar. Vamos aplaudir mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Aí os discípulos passaram e ele não espera que vai acontecer. Ele não sabe que vai enfrentar uma tempestade. Você também não sabe. Né? Tem coisa que Deus não fala. Tem coisa que Deus não nos avisa. Deus manda o povo lá para tomar posse da terra. Moisés manda os espias.
O que Deus falou com ele? Eu vou te dar essa terra, terra que mana leite, mel, terra boa, terra produtiva, mas tem coisa que ele não fala. Ele falou do gigante? Ele não falou, ele não informou. Quando ele esteve lá, surpresa do gigante. E agora? O que eles fizeram? Abriram mão do que Deus falou e ficaram com o que eles viram. Abriram mão do quê? E ficaram com o que eles? Por isso que a Bíblia fala, não andar por vista, mas por quem deu a terra? Mas Deus falou do gigante? Porque Deus não tem problema com o gigante. Mas Josué e Caleb ficou com o quê? Com o gigante ou com o que Deus falou? Então Deus falou, Josué e Caleb, eu vou levar a terra. Por quê? Porque eles perseveraram em me seguir. O que Deus está falando? Os outros não estão seguindo? Porque quando você anda por vista, você já não está seguindo Deus mais. Só segue Deus quem anda por fé. E não tem coisa que Deus não vai te falar. Mas por que não vai? Porque você precisa confiar nele. Você precisa crer nele. Você precisa demonstrar a sua fé nele. E demonstrar fé quando está bem, qualquer um demonstra. Agora, na hora de uma dificuldade, de uma tempestade, apela. Chuta o pau da barraca, como diz o outro. Faz besteira. Perde a confiança em todas as mensagens que ouviram. Tudo que Deus falou ficou partido, ficou para trás. Por quê? Porque falou ouvido, não falou, não guardou no seu coração. Quando a gente não guarda no coração, o que acontece? Fica na beira do e vem quem tira. Então os discípulos estão aprendendo, estão caminhando, eles vão chegar lá. E Jesus fala, passando por outro lado, mas não avisa que tem uma tempestade. Então no meio do caminho, mas se levantou. Sempre vai levantar alguma coisa, irmão. Sempre levanta algo. E aqui, no caso, levantou uma grande, não era pequena, a Bíblia fala, grande tempestade. Tu lembra de Josafá? Ele está lá no palácio, sentado, tranquilo, de repente entra alguém pelo palácio correndo e fala, vem contra ti uma grande... Agora te roubou a paz dele. Uma notícia. Algo tirou a paz, mas qual que ele fez? Ele buscou o Senhor. Aleluia. Ficou com medo, nós ficamos, o discípulo está com medo. Coisa perigosa, grande tempestade. Aí buscou a Deus. E o que o Espírito Santo fez? Essa peleja não é mais nossa, mas é do grandão, é de Deus. Então, tenha seu segredo. Os discípulos estão passando, irmão, levanta. E o que é uma tempestade? O que é um problema? Um problema que nos tira de sintonia. Olha só, assim, levantou-se uma grande tempestade. Mas o que? Vamos ler aqui, é o versículo 37. Levantou uma grande tempestade de vento. Fala, vento. Então começou a sacudir o barco, né? Tem coisa que vem e sacode a nossa vida, não é? Sacode você. Aí, e subia a onda por cima, maior do que ele, está subindo por ele, de maneira que de maneira que já se enchia de água, quer dizer, invadiu o barco. Tem coisa que vem e invade a nossa vida, invade. Então não é coisa pequena, é algo grande que está acontecendo. Por isso agora é a hora de demonstrar uma fé perfeita, Salmo 46, a fé perfeita em Deus. O que está escrito lá no Salmo 46? Vamos ler rapidinho, depois nós volta. Salmo 46. Abre lá. Quantos estão ouvindo a palavra? Quantos estão passando pela tempestade?
pode estar passando, pode vir passar, tudo é. Salmo 46 fala assim, a fé perfeita em Deus. Se é uma fé perfeita, há uma fé que não é? Qual que é a fé perfeita aí? Fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transporte para o meio de mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Então, no meio disso tudo, no meio de tudo isso, há um rio. Aleluia. Está vendo? Fala assim, no meio disso tudo. Ai, nós lemos, um monte se levanta, tudo acontece, tudo abalado. Há um rio. Que rio é esse? Cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5 fala assim, Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Abala você, abala o mundo, abala o sistema, mas não abala Deus. Jesus está dormindo. Jesus não é abalado por nada. Há um rio, fala do Espírito Santo, cujo alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalado. Aleluia. Assim nós temos um Deus que não se abala. O seu trono está firme e permanece para sempre. Vamos louvar o seu nome, aplaudindo nesta noite. Glória a Deus. Volta lá para Marcos. Vamos continuar, Marcos. Então, irmãos, era um problema, era uma tempestade, e os discípulos estavam vivendo um momento difícil. Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair. Vivendo um momento terrível, mas Jesus estava ali. Quem crê que Jesus está aqui nesta noite? Quem crê que Jesus está aqui nesta noite? Quem crê que o Espírito Santo está aqui nesta noite? Então levanta a sua mão e adora Ele. Vamos adorar a Ele. Adora com graça, adora com vontade, adora porque Ele está no controle. Ele está no controle absoluto dessa tempestade, deste problema, desta luta que você está passando, que você está vivendo. Deus está no controle total e absoluto. Quem crê, diga eu recebo, em nome de Jesus. E tem tempestade que vem, né, irmão? Vem na nossa vida financeira, né? E a gente é abalado. Vem na nossa vida emocional. E pior, vem no nosso casamento, na nossa família. Quantas áreas que invade o problema, né, irmão? E a gente não está esperando e nos abala. É nessa hora que nós temos que lembrar de Deus. Nessa hora que nós devemos depositar nossa confiança nele. Nessa hora em que nós temos que falar, profetizar a palavra de Deus. Nessa hora que você deve olhar para o alto, como Davi, de onde me virá o socorro? Nessa hora, o socorro vem, o socorro vem,
Até você acordar, eu vou falar, o socorro vem. A quem está me ouvindo, o socorro virá. Daquele que fez os céus e a terra, Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente, o socorro virá para você. Neste momento difícil, nesse momento de luta, nesse momento de enfermidade, nesse momento de luta no lar, na família, no negócio, o socorro virá da parte de Deus. Fala glória a Jesus. Vamos só aplaudir bem forte o Senhor. Ô glória! Fala-se uma grande tempestade. Então os discípulos, mesmo com Jesus ali, tem coisas que vêm na nossa mente. Não é Deus que fala. Aí vem pensamentos, vem ou não vem? Numa hora de conflito, numa hora de luta, até nós questionamos até Deus. Nós até achamos que Deus é o nosso amiguinho que vai abandonar. Nós achamos que Deus é homem. Jesus está ali. Olha o que os discípulos vão falar. Ele, estando na popa dormindo sobre uma almofada, despertaram dizendo: mestre, não te importa? O que eles falaram? Não te importa. O que você acha? Deus se importa com você ou não? Deus se importa com o seu problema ou não? Deus se importa com a sua dificuldade ou não? Deus se importa com você ou não? E você acha que Deus não está se importando? Eles pensaram só pelo fato de Jesus estar e não estar fazendo nada. Isso não quer dizer que Ele não importa. Mas vem pensamento que a gente tem uma mania, vamos dizer, uma mania, de que Deus vai falar toda hora. Não. Se fosse possível. Eu ouvi a voz de Deus quando eu converti, depois nunca mais ouvi. A pessoa, se todo dia pela manhã ele falasse, do jeito que ele falou aquele dia, a partir de hoje você está livre. Aí no outro dia, a partir de hoje eu vou te dar vitória. E no outro dia, a partir de hoje estou contigo. Se fosse assim, né, irmão? Mas só que Deus, às vezes, fica quieto. Mas nossa, não é porque Ele está quieto que Ele não está se importando. Não é? Porque nosso Deus, até no silêncio, Ele trabalha. Fala assim para o seu irmão: Deus, até no silêncio, Ele está falando alguma coisa. Ele está trabalhando. Fala amém. Então nós temos que entender que Ele é Deus. Ele não é homem, Ele é Deus. Está dormindo, você dormiria numa tempestade? É um paradoxo, é uma contradição. Jesus, o barco enchendo d'água. Tempestade, o vento está lá e para cá. O discípulo desesperado. E Jesus dorme. Você dormiria? Dormiria? Quem dormiria numa hora dessa? Você recebe uma notícia do médico que vai morrer de semana que vem. Tu vai para casa e vai dormir? Você dormiria? Você recebe uma notícia que te abala. Você perde o sono. Mas Jesus está treinando os discípulos a aprender a guardar o que Ele fala. Vamos voltar para o primeiro versículo. O que Ele falou? Vamos ver se vocês guardaram. O que Ele falou? Passamos para o outro. Ele falou que ia ficar ali no meio. Ele falou que ia afundar o barco. O que Ele falou? E eles guardaram? O que eles pensaram? Eu vou morrer. Eu não falei que você vai morrer. Eu não falei que você vai perecer. Eu falei que nós vamos chegar do outro lado. Por que ele está pensando assim? Porque eles estão passando luta. Porque eles estão passando num temporal, numa tempestade. E a mente deles agora está dizendo para eles que Deus não se importa com eles. Isso só pode vir de Satanás.
Um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, como que Ele vai nos negar outra coisa? Se Ele se importou com a gente, se Ele se importou com nós ainda sendo pecador, Ele podia muito bem destruir o mundo e fazer outro. Ele tem poder para isso, mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos perdoar. Como um Deus desse não se importa comigo? Quem faria isso por você? Ninguém. Mas eu disse, o que está pensando? Porque Jesus está quieto. Ele quer que Jesus esteja tribulado com ele, mas Deus não fica tribulado, não. Deus não se abala. Nós lemos no Salmo 43, Deus não se abala por nada. Aleluia. Lázaro morreu. Depois eu vou. Sair correndo. 3 dias depois, 4 dias depois, chegou Jesus. Cheguei. Eu sou a ressurreição e a vida. Cheguei para resolver. Mas já está 4 dias, e daí? E daí? Quando eu cheguei. É para resolver o problema. Quem crê nesse Deus? Faça nada é impossível para Deus. Amém, irmãos? Já vou terminar. Fala glória a Deus. Vocês querem que termine mesmo. Ele estava dormindo. Mais tarde, vou falar o versículo que veio na minha mente. Mais tarde, Pedro aprendeu. Pedro o quê? Porque ele andou com Jesus. Aí Tiago morre. Herodes prende ele. Fala, Pedro, amanhã é você. O que Pedro vai fazer? Você dormiria? Na tempestade aqui está com medo, mas e agora? Jesus falou que eu vou ficar velho. Quando você estiver velho, então Herodes pode me matar, não. Mas descansa no que Deus. Quem dormiria sabendo que amanhã tu vai morrer? Pedro chega lá e tira a sandália do pé, joga por lá. Você dormiria? Hein? Mas agora Pedro aprendeu. Aprendeu o quê? A confiar em Deus. Tá vendo, irmão? Está diferente daqui agora, um novo Pedro. Então há esperança para você. Você vai chegar lá. Você é meio fraquinho na fé, mas tu vai chegar lá. Qualquer coisinha você está desesperado, mas você vai chegar lá. Qualquer coisinha você está desesperada, mas você vai chegar lá. Você vai aprender a confiar em Deus. Você aprender a descansar em Deus. Qualquer coisinha que faz com você, você está descabelado. Não é? Ai meu Deus, e agora o que vai ser? O que vai ser? Vai ser o que Deus quer que seja. Ele está no controle de tudo. Fala amém? Eu só vou a hora que Ele quiser. Amém? Então Pedro aprendeu, estava lá. Ninguém dorme no momento de perseguição, morte, ameaça. Pedro dormindo. A igreja está orando, Pedro está tranquilo. Jesus tirou ele de lá ou não? Tirou. Pedro cumpriu o ministério dele ou não? Cumpriu. Então vamos aprender a confiar em Deus. No meio das tempestades da vida. O vento sopra, irmão, mas Deus está no controle do vento. Deus não permitirá nada que é superior à sua força. Ele está no controle. Satanás pediu Jó, mas Deus falou com ele que toque em tudo, mas nem na sua alma. E Deus está no controle dele. Ele só vai até onde Deus permite. Ele não pode fazer além. Deus está no controle das trevas. Deus está no controle do vento. Deus está no controle do mar. Deus está no controle de toda a circunstância da vida. Esse é Deus, irmão. E Ele se fez carne, está aqui dormindo no barco. O Deus que se fez, o Deus que criou um universo. A gente só conhece a terra aqui.
fora. Quantos planetas tem? Quantas coisas existem que o homem nunca vai conhecer? Deus criou tudo. E Ele está aqui, diminuiu, se tornou um homem, está aqui. Os seus discípulos, para ensinar eles. Ele está nos ensinando essa noite. Ensinando o quê, pastor? A confiar nele. A confiar nele. A guardar a palavra dele. Passando para o outro lado, mas o discípulo está pensando o quê? Mestre, o senhor não está se importando comigo? Nós vamos perecer. Deus não falou que eles iam perecer. Deus falou que eles iam chegar do outro lado. Então a gente tem que guardar o que Deus fala. E às vezes Deus fala uma coisa, acontece alguma coisa, você já deixou o que Deus falou. Então o que adiantou Deus falar? Falou, mas tu não guardou. Por que tu não guardou? Por causa de uma circunstância, de um problema. Eu sei, mas Deus não avisou para você que ia ter problema. Por quê? Porque Ele já deu a sua palavra. Tem que ficar como é dele. Andando por fé e não por vista. Senão tu não vai vencer. Fala assim, a vitória que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Pronto. Sem isso não tem como vencer, não. O meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, recuar, minha alma não terá prazer? Então, sem fé é impossível, irmão. Não tem jeito. Amém? Eu levei os varões lá para orar no monte. Já falei para eles lá embaixo. Falei, se vocês estão subindo sem fé, não adianta subir, não. Você vai orar para quê? Se você não acredita? Não, pastor, nós vamos. Então, vamos embora. Quem não acredita, fica aqui. Ficou uns 3 lá. Vai ficar aí, tu vai me atrapalhar lá, porque o credo só vai para atrapalhar. O credo só vem para falar a palavra negativa. Então sai fora de incrédulo. Não anda com incrédulo, senão tu fica incrédulo também. Anda com quem tem fé, irmão. Anda com quem crê. Anda com quem confia em Deus. Falar para você, não, tu vai vencer, fica tranquilo, Deus está no controle. Ah, que a pessoa não está ruim mesmo, o negócio está feio. Que está feio o quê, irmão? Está feio para o mundo, para a igreja triunfante, a igreja de Jesus, ela vai triunfar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, vamos aplaudir Jesus. Oh, maravilha. Vamos terminar então, né, irmão, para a glória de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, como eles falaram isso, aí a Bíblia diz no versículo 39, vai despertando Jesus. Tem tradução que fala, levantou Jesus. Agora está levantando, não é aquele Jesus humano. Agora está levantando Jesus como Criador do universo. Glória a Deus. Quem crê que Ele pode levantar agora? Agora é aquele Jesus que morreu na cruz, não. Aquele Jesus já passou. Agora é aquele Jesus que João viu. Seus cabelos como branca lã. Seus olhos como chama de fogo. Seu rosto como o sol ao meio-dia. Suas roupas brancas. Em seu peito um cinto cingido. Seus pés como cabelo, como latão polido na fornalha. É esse Jesus que eu estou falando. Eu sou João. Ele está se apresentando. Aquele que estava vivo e foi morto. Mas eis aí estou vivo. Pelos séculos dos séculos. Ficou bom agora. Mas assim, pelos séculos dos séculos. E tenho nas mãos a chave do inferno e da morte. A vitória está garantida, meu Senhor. Eu que estava vivo e fui morto. Irmão, tem uma passagem do João que muito me emociona, Apocalipse. Quando João estava lá em Apocalipse, João teve a revelação, né, das coisas que vão acontecer nos finais dos tempos. Eu já comecei a estudar de novo o Apocalipse, a relembrar. Então, muitas coisas vão acontecer aí, vai acontecer futuramente. João não teve essa revelação na ilha de Pátio. Ele estava exilado lá. Colocaram ele, lançaram ele lá para morrer, mas não esperavam que lá que Deus ia se revelar para ele. Então, Deus leva ele no céu e mostra muita coisa.
Mas teve um dado momento da revelação que ela para. Por quê? Porque havia um livro que dava continuidade à revelação. E esse livro estava na mão de Deus. Aí houve uma voz que diz assim: quem é digno de abrir o livro e de desatar o sino? A Bíblia diz que houve silêncio. Por quê? Nos céus e na terra. Ninguém foi achado digno. Então a revelação parou ali. E João, entendendo que era a revelação da igreja, o triunfo da igreja, estava dependendo da continuidade do livro, da revelação. E a Bíblia diz que ele chorou. Silêncio. E João chorava. De repente chega um ancião e fala para João: João, não chora. O que fala? Eis aí o Cordeiro. Aí aparece Jesus. Fala assim: Cordeiro. Aí depois ele apresenta o leão da tribo de Judá. Fala assim: Cordeiro e leão. Você tem que ter essas duas revelações de Cristo. Ele foi cordeiro, agora é o leão. Rugindo leão, quem não temerá? Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de pegar o livro e de desatar os selos. Levanta a sua mão e adora Ele. Ele está ao trono de Deus. Ele está à direita. É esse aqui que vai levantar agora. É esse aqui que vai se colocar de pé agora. É esse aqui que vai falar agora. E o que ele vai falar? Ele vai dar uma ordem para o vento. E toda a criação te obedece. Toda a criação, tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. A criação vai reconhecer a voz do seu Criador. Aleluia! Quando Ele levanta para falar, não é aquele Jesus, filho de Maria. Não é aquele Jesus que foi crucificado. Agora é esse Jesus, o Criador. Jesus se levanta. Imagina, o cabelo dele grande, barba grande, os ventos batendo. Dá ordem: aquieta-te. Meu Deus do céu, que palavra de um homem. Hein, Júlio? Hein? E todo o universo obedece a ele? O que é essa luta para ele? O que é essa dificuldade para ele? O que é a circunstância da vida para ele? Nada. Só com a palavra, todas as coisas obedecem. Todas as coisas se põem em ordem. Ele deu uma palavra para o vento: se aquieta, e o vento. Já pensou, irmão? Eu queria estar lá, né? Só para ver essa cena. De repente, aí o mar levantando aquelas ondas. Quem já foi no mar? Pelo menos pela televisão tu já viu, né, irmão? As ondas. Tu já viu que o mar é pavoroso. O mar o quê? Que a gente só foi na praia. Vai lá pro mar Atlântico. Você vai ficar apavorado de tanta água. Você não vê terra, não vê nada. O mar é pavoroso. Segundo a pesquisa aí, há mais água do que terra. É, não é? Muito mais água do que terra. Imagina, se levanta uma onda lá, vem aqui em Juiz de Fora. Levantar uma onda lá no Rio, vem aqui. Isso aqui é a terra, não é nada para o mar, não. O mar pode engolir tudo. Você vê o risco que a gente está passando e quem controla isso? Deus. Deus fala para o mar: até aqui, daqui não passa. É Deus ele que põe limite ao mar. Por que que os rios vão para o mar e o mar não enche? Explica. Como explicar? Por que que o mar não enche se todos os rios vão para lá? Porque Deus falou: mar é até aqui. Daqui tu não pode passar. Ele estabeleceu limite para o mar, pronto.
O mar está seguro pela palavra de Deus. Fala amém? É interessante ou não é? Você já pensou nisso? Todas as coisas estão no controle dele. O mundo, o espaço, o tempo, tudo. Então quem vai levantar aqui é o Jesus. Eu estou falando isso para você ter mais confiança nele. Quem vai levantar é Jesus. Ele deu a ordem ao vento e agora deu a ordem ao mar. Imagina as ondas. Eu posso imaginar, né? A mente pode... Todas nós temos mentes. Deus deu isso para imaginar. Vamos imaginar uma onda levantando. Grande, né? De repente Jesus dá uma ordem, o que ela faz? Né? Ela não pode bater. E fica aquela bonança. A discípulos fica tudo assustado. Quem não ficaria? Aí vem a pergunta. Jesus disse, por que sois tímidos? Ainda não tem fé? Tem tradução que fala, acho que é Lucas, aonde está a tua fé? Pergunta o seu vizinho, onde está a sua fé? Por um momento parece que você perdeu a sua fé. Quem aqui que por um momento parece que perdeu a fé? Olha aqui, levanta a mão. Por um momento você perdeu a fé. Aí Jesus pergunta, encontra ela de novo. Aonde você vai encontrar? Na palavra dele. Vai achar a sua fé, a sua segurança, a sua confiança, a sua convicção na sua mente? Vai aonde você perdeu. Vai para a palavra. Aleluia. Jesus pergunta, por que sois tímidos? Ainda não tem fé? Então Lucas fala, por quê? Aonde está a sua fé? Jesus está fazendo uma pergunta a eles. Eles não vão ter resposta, porque Jesus está ali, mesmo com Jesus falando que está ali, mesmo que Jesus falando que ia passar para o outro lado, eles falaram que ia morrer. Então eles falaram algo que Deus não falou. Em vez de você falar algo que Deus não falou, quem falou isso? Quem te prometeu isso? Quem falou que ia acabar assim? A circunstância não diz nada. É a palavra de Deus, tem a primazia, ela tem autoridade, ela tem poder, ela cumpre-se-á, porque Deus, Ele vela sobre a tua palavra para fazê-la cumprir. O que Deus falou vai se cumprir, irmão. Fala glória a Deus. Aí Jesus pergunta a ele, aí versículo 41, fala se sentir um grande temor, mas fala forte, sentir um grande temor, e dizia uns aos outros, mas quem é esse? Mas quem é esse? Está andando quanto tempo com ele? Agora está perguntando, quem é esse? Eu pensei que conhecia ele, mas vi que não. Quem é esse? Eu pensei que eu conhecia, mas eu não conheço. Você pensa que conhece Jesus. Tem muita gente aqui, eu vou falar, que pensa que conhece Jesus, mas você não ainda conhece Jesus. Por quê? Porque a sua atitude demonstra que tu não conhece Jesus. Os seus comportamentos demonstram que você não conhece Jesus. As suas atitudes demonstram que você ainda não conhece Jesus. Conhecer, a sua confiança ainda não está nele. Porque a confiança só cresce à medida que você conhece alguém. É assim ou não é? Ninguém confia em ninguém do dia para a noite. Você confia em alguém à medida que você conhece aquele. Aí você fala, posso confiar na pessoa. A confiança, meu Deus, não é adquirida por dia da noite. Por isso que Jesus está levando os discípulos e está levando você também. Mas vai chegar a hora que você vai conhecê-lo mais profundamente e vai entender que Ele é de verdade. Fala, glória a Deus. Você vê que sempre Jesus está se apresentando. Quando Marta estava lá, o irmão morto, como Jesus se apresentou? Hein? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Está se apresentando. Eu vou pregar, devo na Santa Ceia, sobre as 7
palavras que Jesus falou, que se apresentou. Vocês querem ouvir essa mensagem? A hora para Deus confirmar ela. A gente ouvia ela na Santa Ceia, e bem ouvir as 7 palavras que Jesus falou, que Ele é. Que Ele quê? Então não fala algo que Jesus não é. Não chama o nome de Deus em vão. Não liga Jesus com derrota, que Ele não é. Não liga Jesus com coisa que Ele não é. O discípulo estava falando, mestre, não se importa. Ele importa. Mas liga Jesus como se alguém que não está se importando. Mas Jesus teve que levar eles a ter uma experiência para que a fé dele e para que ele conheça. Então, à medida que você tem uma experiência, você conhece quem você serve. Paulo tinha um conhecimento tão grande de Jesus que ele chegou a falar assim, eu sei em quem tenho crido, estou seguro, eu sei que Ele não vai me falhar, eu sei que Ele não vai me deixar na mão, eu sei em quem tenho depositado a minha confiança. Paulo tinha uma fé segura. Você tem uma fé segura? Eu tenho uma fé segura. No momento que o vento vir, será que eu vou ter uma fé segura? No momento que levantar um pé de vento dentro da minha casa, ou dentro do meu casamento, será que eu vou ter uma fé segura? Será que eu vou confiar nele nessa hora? Ou será que eu vou descarrilhar, vou apelar, vou fazer loucura? O discípulo estava pensando que ia morrer, irmão. A sua vida está na mão de Deus. Jesus não falou que eles iam morrer, Jesus falou que eles iam passar para o outro lado. Jesus não falou que ele ia ficar aquele mar, ia ser a sepultura deles. Jesus não falou isso. Tem coisa que Deus não fala, mas a gente fala. Ah, eu vou morrer, para mim já era, mas quem falou isso? Longa será a sua caminhada. Jesus falou, Elias queria a morte. Queria o quê? Ah, por que ele queria? Ele está passando um problema. Ele está passando um momento difícil. Ele desejou a morte. O que Deus mandou para ele? Foi morte. O que Deus mandou para ele? Para alimento, comida. E com a força daquela comida, ele ia caminhar 40 dias, 40 noites. A morte aí. Jesus não veio para trazer morte. Jesus não veio para destruir as almas. Jesus veio para salvá-la, restaurá-la, libertá-la, curá-la, transformá-la. Jesus veio para isso. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Aleluia. Então Jesus, agora estão conhecendo Jesus. E ele fala, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos aplaudi-lo de novo. Fica de pé. Tempestade agora, ela está no controle de Cristo. E Deus pode mandar uma ordem agora e fazer cessá-la. Você está com a sua alma aflita, Deus pode mandar uma ordem agora. Salmo 46 que nós lemos, está escrito lá, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta. Tem hora que fala, aquieta o meu coração. Tem hora que nós temos que aquietar. Nós temos que fazer igual Maria, sentar e descansar no Senhor. Pai, no nome de Jesus, é sua palavra, Senhor, e a tua palavra é a verdade. Olha os teus filhos que estão aqui nesta noite, e a todos que me ouvem pela internet, pela essa transmissão, pois não há barreira para a tua palavra. Tu és um Deus de perto e de longe. Eu não sei o que está passando essa família, esse lar, esta vida. Eu não sei qual a notícia que, meu Deus, abalou as estruturas, mas eu sei um
Deus que tudo pode e que para Ele nada é impossível, tudo Ele pode. A sua palavra tem poder para fazer cessar, para fazer, meu Deus, parar, para fazer a bonança voltar. Meu Deus, esta doença, essa enfermidade que roubou a paz, o Senhor pode emitir a cura. Oh, meu Deus, põe as mãos e conceda a cura, o milagre, porque nada é impossível para o Senhor. Aquele centurião entendeu isso, e ele disse: manda apenas uma palavra. Ó Deus, a tua palavra possa alcançar esta pessoa que está enfermo, esta pessoa que está envolvido com droga, com vício, meu Deus, de trazer libertações. Manda ordem aos demônios agora, que perturba os lares, que perturba as famílias, que rouba a paz da casa, que eles saiam e batam em retirada, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Oh meu Deus, a alma que está aflita, a alma que está abatida, a alma que está em depressões, oh meu Deus, por causa dos temporais, por causa das tempestades, por causa dos ventos fortes, ó meu Deus, que possa fazer cessar nesta noite, que o Senhor venha fazer cessar este vento, que o Senhor venha fazer cessar essa tempestade, que haja bonança nessa casa, que haja bonança nesse casamento, que haja bonança nessa empresa, que haja bonança nesse lar, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área física, ó meu Deus, que haja bonança. Eu dou uma ordem para que essa tempestade cesse agora, e toda ação das trevas seja anulada no poder do nome de Jesus. E Senhor, abençoa esta casa, abençoa as famílias, abençoa os lares. Meu Deus, liberta esta criança, cura esta criança, meu Deus, liberta este homem, esta mulher. Meu Deus, que essa tempestade cesse, que está invadindo esta casa, está invadindo esta alma, está invadindo esta vida. A tua palavra diz que o Senhor está no trono, e do seu trono o Senhor contempla toda a terra, para ouvir a oração dos presos e para livrar todos que são destinados à morte. Livra esta casa, livra esta família, livra este lar, meu Deus, porque o Senhor é Deus, e o Senhor está no trono da nossa vida. Nós oramos pela fé, Pai, e entregamos cada um nas tuas mãos, a todos que estão presentes e a todos que ouvem, Pai, nesta noite. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Levanta as mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Poder assentar. Que Deus abençoe os irmãos. Continue falando nesta noite, né? Você crê que Jesus está aqui ou não? Vamos dar os últimos avisos, né? Para nós terminar o nosso culto, a nossa reunião. Hoje é